Bom, vamos para nossa próxima pauta. A Justiça da Bahia determinou que o MST saia da fazenda da Suzano em Mucuri, na Bahia. A área é uma das 3 unidades agrícolas da empresa invadidas pelo grupo na segunda-feira. Na decisão, o magistrado autorizou o uso da força para retirar os invasores e multa de R$5 mil por dia em caso de descumprimento. As terras invadidas pelo grupo são produtivas e contam com um reconhecimento internacional por seguirem critérios rígidos para reduzir o impacto ambiental e preservar o meio ambiente. Ainda assim, o MST tenta relacionar a invasão à degradação ambiental. O que achou da decisão, Mota? Eu acho que a multa devia ser de R$13 milhões. O que vocês acham? Olha, quando o MST invadiu essas fazendas, muita gente se alarmou, né? Poxa, começou a revolução. Calma, gente, só são 3 fazendas improdutivas, né? Claro. Quem é que ia querer invadir fazendas improdutivas? Tá? Essa história do MST simboliza o pensamento da esquerda sobre o agronegócio, sobre a agricultura. Parece uma coisa engraçada, mas é trágico. Basta ver o que está acontecendo na Venezuela, basta ver o que está acontecendo, já aconteceu na Argentina. Basta a gente lembrar, né, do exemplo mais trágico de como essa turma de esquerda socialista, comunista, vê a agricultura, que foi o Holodomor, a grande fome na Ucrânia. Essa fome foi provocada pelo grande líder iluminado Stalin, porque ele queria forçar a coletivização da agricultura soviética. E aí Stalin decidiu perseguir os kulaks. Kulak é um termo pejorativo usado pelos soviéticos para se referir àqueles camponeses que tinham um pouquinho mais de terra. A polícia stalinista confiscava a comida dos kulaks. A fome foi tão grande que foram documentados casos de canibalismo. A fome foi seguida por espancamentos, assassinatos e expulsões. E aí a iniciativa do grande líder iluminado Stalin fez com que 5 milhões de pessoas morressem de fome. Zé. O que mais me assusta é a postura do ministro Paulo Teixeira. Com a maior normalidade, disse que é preciso negociar, uma saída negociada, não fez duras críticas e diante de uma situação assim claramente ilegal e destrutiva. Ali a gente vê os eucaliptos cortados, né? Houve uma destruição do patrimônio privado. Ali a gente vê uma invasão de uma área, eu até nem quero discutir produtiva, não é claro que é produtiva, mas é a área particular, né? Então o Estado não pode ser omisso diante de situações, agressões assim. Isso aí é a mesma coisa de entrar num prédio e destruir um prédio. Isso aí é o prédio dos donos da fazenda que plantaram, fizeram um projeto, aprovaram no IBAMA e assim por diante. Então me assusta exatamente a postura do governo diante dessa situação. E assusta também que raramente um magistrado ou a justiça assina uma determinação tão forte, a desocupação imediata e a imposição de multas. Geralmente o juiz até assina a desocupação, né? E aí vem a polícia militar, que é chefiada por um governador, e diz: olha, nós não podemos entrar porque lá estão crianças, existe a possibilidade de reação e mil desculpas para não fazer a reincorporação. Esse tipo de mensagem, ela é danosa numa quantidade, numa profundidade difícil até de calcular. Se há uma insegurança no setor, ninguém investe nesse setor. Isso significa menos empregos, isso significa economia a menos. Eu tenho falado aqui com produtores rurais que nós não vamos plantar, mas vocês vão viver de quê? Como não plantar? Porque todo o projeto agrícola, ele é feito agora, mas o projeto é para o ano que vem, colher no ano que vem. Então, se não plantar agora, não terá ano que vem para o agricultor.
Mas eles estão, assim, num movimento tão inseguro que chegam a dizer: nós não vamos plantar. Seria mais ou menos como uma fábrica: não vamos produzir o determinado produto. Então, assim, a postura do ministro da reforma agrária, né, assusta, porque ele deveria entrar e dizer: gente, não é assim que se faz um assentamento e não é assim que se faz uma reforma agrária, né? É preciso ter parâmetros legais. A ver. Eu só não entendi por que é que eles não foram presos, porque a situação é para prisão em flagrante. Tem criança, tem mãe com filho, não tem problema. O Brasil já tem precedente jurisdicional para isso. Tinha que chegar lá a polícia, batendo a mão no capô do camburão e pra caçamba, vagabundo. Todo mundo pra DP. Vai lá, espera a audiência de custódia. É gente perigosa, é gente que destrói propriedade, é gente que invade. Tem que converter depois o flagrante para prisão preventiva. Decretou lá e não tem cadeia, aumenta lá um espacinho, cria mais cela. Ué, só a justiça quando a lei é igual para todos. Se a lei não é igual para todos, ela não é justa. E se uma garantia legal para todos, não é garantia. É uma mera autorização. Então vamos aplicar a jurisprudência brasileira? Isso aí é caso de prisão em flagrante. Não pode, tem que ir lá, tem que recolher esse pessoal. É um bando de eles estão quebrando a propriedade privada, minha gente. A propriedade privada que gera riqueza para a população, gera emprego. A Suzano, na época da pandemia, ela construiu cerca de 10 hospitais de campanha com dinheiro próprio para atender as populações dos municípios onde ela tem plantios. Então ela gera coisas para a sociedade. Agora, se você vai lá, vandaliza, barbariza a propriedade privada que entrega tanto em emprego, em saúde, em parceria com os locais onde ela está, se isso não é crime, por que é que tem que ser tão cruel a medida tomada contra aquele que invade uma propriedade que tira o dinheiro do povo? Não faz sentido nenhum. A jurisprudência tem que ser aplicada. É crime ali, é crime aqui. O que não dá é para escolher quem é o criminoso. Oito. Gente, eu faço algumas perguntas aqui. R$5.000 de multa diária? Olha, dá licença, os senhores poderiam sair por aqui. Enquanto o empresário é aumento de imposto. Enquanto outros crimes é mulher, idosa, idoso, criança, homem, vai tudo pra quadra e fica lá trancado. Esses a gente pede licença. O que é isso, gente? A segunda coisa, a lei tem que valer para todos. Cadeia, invadiram propriedade privada. Tem que responder criminalmente, tem que fazer fila, tem que botar no ônibus, tem que levar, se não tiver cadeia, leva para uma quadra, para um ginásio de esporte. Já não fizeram isso? Leva para algum ginásio de esportes, bota lá e faz uma triagem. São criminosos. E a terceira e última coisa, quem é que vai pagar o prejuízo? Esse monte de árvore derrubada, muito mais caro que R$5.000. Reforço o que o Pavinato falou. Só na região ali, entre contratados e terceirizados, a Suzano gera mais de 30 mil empregos. 30 mil empregos. Bilhões de reais investidos. Agora, porque estão com o bonezinho vermelho e são amigos do rei, não tem que pagar nada, dá licença, pode sair livre? É brincadeira, né? Chamou, Mota? Eu queria colocar aqui que um aspecto dessa questão que a gente não deve menosprezar a gravidade dessa retomada, né, desse plano de retomada de invasões, de desprezo pela propriedade dos outros, né, de dilapidação do patrimônio alheio, especialmente quando se trata de uma área sensível como a agricultura, que coloca comida nas nossas mesas. Eu acabei de citar um caso aqui, o Holodomor,
a grande fome da Ucrânia, na qual morreram 5 milhões de pessoas. Foi uma fome provocada. É preciso a gente lembrar as lições da história. Muitas vezes a gente olha alguns movimentos como esse e a gente, lógico, percebe que tem muitos inocentes úteis envolvidos, né? Eu vou dizer para vocês, não se passa uma semana sem que eu, andando aqui pelo Rio de Janeiro, veja aqui em Copacabana, Ipanema, um jovem ou uma jovem de 14, 15, 17, 21 anos com um bonezinho do MST, né? É lindo, muito fofo isso, mas isso é uma coisa muito grave. Esse movimento de destruição de uma atividade econômica que é essencial para todos nós, ele parece uma brincadeira até o momento em que começa a faltar comida na mesa das pessoas. E eu digo para vocês, tá? Como eu acabei de citar, basta a gente olhar a história. Com certeza essa é a intenção de muita gente. Semear o caos, provocar escassez. Tá? Fala, Pavinato. Tem que ir atrás também, Mota, dos financiadores desse grupo. Não deve ser difícil, né, Pavinato? Os financiadores, você não acha? Não deve ser difícil, né? Eu diria que quebra de uma meia dúzia de sigilos telefônicos e bancários não levaria 15 minutos para se descobrir quem está por trás disso, né? Urge o país descobrir os financiadores. Vamos ver. Eu apoio o Pavinato, porque o que aconteceu lá em Brasília, Mota e Pavinato... Que eles não chegaram a pé, né, Poit? Não, alguém saiu notícia, prenderam tiazinha de Birigui, de Lins, foram atrás de gente que financiou ônibus pra turma lá. Agora, no MST, ninguém investiga. Por quê? Tá, aí fica uma sugestão da bancada dos Pingos nos Is, que o Congresso abra. Pavinato, me ajuda aqui juridicamente, uma CPI, uma CPMI, vamos investigar quem está por trás dessas invasões, vamos usar o mesmo padrão, como o Pavinato sugeriu. Exato. O padrão 8 de janeiro. Vamos chegar ao fundo dessa questão. O Brasil quer saber, né, quem paga esse bonezinho vermelho usado pela jovem aqui em Ipanema. Tem outro dado também, se a polícia do estado da invasão não fizer essa investigação direito, a PGR tem que pedir a federalização desse caso. E se o STJ não autorizar, o Flávio Dino, ele tem que tomar a dianteira e pedir para a PF investigar. Afinal de contas, a propriedade privada é o princípio norteador que fez nascer o constitucionalismo. Muito mais do que você quebrar a praça pública. É história. Ainda não mudaram a história, ela não foi revista, mas quando nasceu o constitucionalismo foi em torno do direito da propriedade privada. Então fica aí a dica para se investigar o financiador, precisa prender o dono do caminhãozinho, do ônibus que levou o pessoal para lá, que a Luana Berdinazzi não foi a pé de uma fazenda para outra, ela pegou um ônibusinho, um caminhãozinho, alguma coisa. E se a polícia estadual não fizer, tem que federalizar, e se não federalizar, o Flávio Dino, como dono da Polícia Federal, pode pedir para investigar. Tá fácil. E mais uma coisa, Pavinato, os prejuízos causados na fazenda, cobrados. Todos os prejuízos têm que ser pagos pelos financiadores. Né? Quando a gente descobrir quem são, eles têm que arcar não só com dessa invasão, mas com de todas as invasões. E eu vou acrescentar, hein? Também aqueles que incentivam intelectualmente mesmo no silêncio. Tem que ser responsabilizados. Você está se referindo ao crime de omissão, né, Pavinato? O crime de omissão da autoridade pública que assente a atividade desses terroristas sem terra. Ou seja, autoridades que deveriam ter o direito, Pavinato, que têm o dever de reprovar, de condenar publicamente ou de agir para impedir essas ações do MST, se elas não fazem isso, elas se omitem, né? Afinal, um político eleito autoridade, ele tem que zelar pela Constituição. A Constituição
Constituição zela pela propriedade privada. Se essa autoridade não fala nada, ela é um autor intelectual por omissão.